Meus irmãos, vamos começar a segunda aula, uma oração. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, o profeta maior, e graças te damos por todos os profetas que tu enviaste ao mundo para nos revelar toda a tua verdade, especialmente a verdade a respeito de seu Filho. No nome dele nós oramos. Amém. Abram em Daniel capítulo 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Só isso. Ok. Nós vamos agora, nessa segunda aula, falar sobre princípios gerais para a interpretação dos profetas. Nós queremos entender alguns princípios de interpretação que nós precisamos usar como ferramenta do que os apóstolos, do que os profetas do Velho Testamento de fato queriam fazer. Vou te falar de uma experiência que eu tenho. Todas as vezes que existe uma guerra envolvendo Damasco e envolvendo a Síria, país Síria, muitas pessoas me mandam perguntando se isso é o cumprimento do que está escrito em Isaías. Está se cumprindo pela profecia de Isaías. E todas as vezes a minha resposta é sempre a mesma: não. Por que as pessoas, tanta gente acha que é o cumprimento da profecia de Isaías? Porque elas não conhecem um importante princípio de interpretação dos profetas, que é: conheça o contexto histórico. Conheça o contexto histórico. Então, nós temos que aprender a situar cada profeta dentro do seu contexto histórico, para você entender sobre o que ele está falando. Você quer entender sobre o que um profeta está falando, você tem que saber quando que ele falou. E aqui nós vemos algo no primeiro verso de Daniel. Ele está te dizendo quando que isso ocorreu. Ele está dizendo, foi no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Isso está te dando o contexto, tá? Você tem que conhecer agora a história. Ok, então, todos os profetas do Velho Testamento, todos os livros proféticos, melhor, quais os livros proféticos? Tem os 4 profetas maiores e tem os profetas menores. Sempre que eu falar de profetas do Velho Testamento, você vai entender que existiam a pessoa que é o profeta, e existia os livros escritos por esse profeta. Nem todo profeta do Velho Testamento escreveu necessariamente um livro com o nome dele, mas todos foram importantes para a formação dos livros que nós temos. Mas os livros proféticos são divididos em profetas maiores e menores. Os maiores não quer dizer que eram mais altos, e os menores eram os baixinhos, não. Os maiores é em referência à importância e o tempo do ministério dele. Tinha profeta que passava décadas profetizando, tinha outros que eram um período curtinho. Então Isaías passou anos, décadas profetizando. Por isso que ele é um profeta maior. Profetas maiores existem: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias escreveu 2 livros. É o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias. Então, são 2, é único. Profeta maior com 2 livros. Mas além desses 4, vem os 12 profetas menores. E aí vem livros mais curtos, porque eles profetizaram por menos tempo normalmente. Às vezes é um livro mais longo, mas
com eventos bem próximos dos outros. Agora, todo profeta a gente precisa situá-lo historicamente. E para situá-lo historicamente, vai entrar os livros históricos. E os livros históricos, você tem que conhecer os livros históricos, você tem que entender os livros históricos para entender os profetas. Vocês estão entendendo? Para entender os profetas, tem que entender os livros históricos. Para entender os livros históricos, vocês têm que entender o Pentateuco. Se não tiver o Pentateuco, tu não vai entender os livros históricos. E se tu não entender os livros históricos, tu não vai entender os profetas. E se tu não entender os três, tu não vai entender o Novo Testamento. Tudo interligado. Pronto, agora você sabe por que tem tanta heresia. Porque alguém não quis entender alguma parte dessa e por isso fica inventando coisa. É isso. A Bíblia é um livro completo, você tem que entender todas as partes, porque uma parte é ligada à outra. Livros históricos. Você tem que saber, não estou te dando a opção. Você tem que saber de cabeça as principais divisões da história de Israel. De cabeça. Eu tenho que saber todos os detalhes que aconteceu. Todos os detalhes, é difícil lembrar todos os detalhes, mas você tem que ter uma visão panorâmica para aprender a situar-se. Então, eu vou resumir para vocês aqui, tá? A história de Israel, como nação, começa em Gênesis 12. Em Gênesis 12, existe a saída de Abraão da terra de onde ele habitava, Ur dos Caldeus, e ele vai rumo à terra que Deus enviou para que ele herdasse. Essa história de Abraão começa a ser contada em Gênesis 12, e de Gênesis 12 até o final do livro de Gênesis é o primeiro período da história de Israel, que é o chamado período dos patriarcas. Por que patriarcas? Porque a história de Abraão, Isaac e Jacó, e essas três famílias, a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, esses pai, quer dizer, o avô, Abraão, aí depois vem Isaac, filho dele, depois vem o neto dele, que é Jacó. Esses três vão dar origem à nação de Israel, não vai ser mais só algumas famílias, essas famílias vão crescer e vão virar uma nação. E aí, no início de Gênesis, quer dizer, no início de Êxodo, eles já são uma nação. Então, o primeiro período da história de Israel são as origens, por isso que o livro de Gênesis é Gênesis. Gênesis quer dizer começo, origem, princípio, as origens da nação de Israel. Gênesis 12 até o final do livro de Gênesis, é o período dos patriarcas. Êxodo 1, o início do livro de Êxodo vai te falar do período da escravidão. E até Êxodo capítulo 12, eles são escravos do Egito. E aí Êxodo vai te falar da escravidão e da libertação. Por isso que Êxodo se chama Êxodo, porque Êxodo significa saída. Então o livro de Êxodo vai falar sobre o período da escravidão, e aí eles vão ser libertos. Aí vem o que eu chamo do terceiro período, que é o período da peregrinação no deserto. É o período que eles estão no deserto. Então, patriarcas, período dos patriarcas, que é a origem, o período da escravidão, eles passaram séculos lá no Egito, o período da peregrinação no deserto. E aí isso vai cobrir Êxodo, depois do capítulo 12, que é o início da peregrinação, é a partir do capítulo 13, depois do 12, e vai até Deuteronômio. Chegando em Deuteronômio, o livro de Josué vai inaugurar uma nova era, um novo período, que é o que chamamos de período da conquista, que é quando eles vão ter que guerrear para conquistar a terra que Deus lhes deu. Isso é livro de Josué.
O livro de Juízes, eles estavam relativamente bem estabelecidos na terra, não totalmente, porque na verdade eles nunca estiveram completamente bem estabelecidos e sempre tinham problemas. Mas aí o livro de Juízes e o livro de Ruth, Juízes, Ruth e 1 Samuel, dos capítulos 1 a 8, vou repetir, Juízes, Ruth e 1 Samuel 1 a 8, é o período dos juízes. É o período dos juízes. Ou podemos dizer que é o período pré-monarquia, que é o período que eles já estão na Terra Prometida, porém eles ainda não têm um rei. E aí você vai ler sobre isso nesses livros, os primeiros capítulos de 1 Samuel. A partir do capítulo 8 de 1 Samuel, vai iniciar o período da monarquia. E a partir de 1 Samuel 8, ele vai te contar como que Israel passou a ter um rei. E o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Ok? E aí, Israel passa a ter rei até séculos depois. Mas aí eu quero entrar no detalhe. Os livros de Juízes, depois Ruth, Juízes e Ruth estão contando histórias da mesma época, e aí depois vem 1 Samuel, que é a época posterior. Até então, de Gênesis 12 até 2 Samuel, até 1 Samuel, foi segunda primeiro, Gênesis 12 até 1 Samuel, a história ela é cronológica, ou seja, ele está contando acontecimentos um após o outro. Agora tem um detalhe importante que vocês precisam entender para se situar historicamente. E eu estou falando tudo isso porque senão vocês vão se perder em Daniel. 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis é cronológico. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, ele está te contando a mesma história de forma sucessiva. 1 e 2 Crônicas, vocês podem notar, 1 e 2 Crônicas não são eventos depois de 2 Reis. Mas, por exemplo, vocês sabem que no Novo Testamento tem o Evangelho de Lucas e tem o Evangelho, por exemplo, de Mateus. Lucas vem antes ou depois de Mateus na Bíblia de vocês? Lucas vem depois. Mas a história de Lucas é posterior à história de Mateus? Não, é a mesma história sendo recontada por diferentes autores, não é isso? 1 Crônicas e 2 Crônicas está contando a mesma história de 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Então vocês podem até notar assim, 2 Samuel barra 1 e 2 Reis igual 1 e 2 Crônicas. É a mesma história, mas sobre outra ótica. Alguns vai trazer uma informação que o outro não traz, mas é o mesmo período histórico. Pronto. E aí, esses livros aí, então, 1 Samuel, a partir de qual capítulo fala da monarquia? 8. E vai continuar falando da monarquia até o final de 2 Reis. E aí, o final de 2 Reis é o fim da monarquia como ela existia em Judá. Vocês estão entendendo até aqui? Agora, outra subdivisão que vocês têm que ter na mente de vocês é que dentro do período da monarquia existe o período do Reino do Norte e o período do Reino do Sul.
Então, existiu o país Israel, imagina que tem o Brasil. Aí imagina que tem uma guerra no Brasil, e aí o Brasil se divide em 2 países. Aí um país fica nós lá do sul, o sul é meu país, aí vai ficar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e a gente vai declarar guerra contra Uberlândia, e vai ficar Uberlândia como parte de outro país. Aí vai ficar uma coisa triste, né? Porque eu vou ter que, para entrar aqui, vou ter que pegar visto. Aí vão me olhar torto, vão falar, não, isso aí é do Reino do Sul. Foi isso que aconteceu em Israel. Israel era um país, Israel era formado por quantas tribos? 12 tribos. E tribo aí não tem nada a ver com tribo de índio. Tribo, imagina como se fosse, não é exatamente a mesma coisa, mas imagina como se fosse um estado. 12 tribos é como se fosse, tinha lá Minas, aí tinha Judá, aí em vez de Rio de Janeiro tinha Benjamim, em vez de Rio Grande do Sul tinha Dan, então 12 tribos. Aí quando depois que Salomão morreu, Salomão foi o 3º rei de Israel. Ok? Na verdade, não é bem assim. Tá, vou ter que entrar em detalhes, mas olha só. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Depois de Saul, quem foi rei? Agora eu vou pegar quase todo mundo aqui dentro. Quem foi o sucessor imediato depois da morte de Saul? Quem foi o rei depois de Saul? Todo mundo ficou quieto, ficaram com medo de responder. Mas tem detalhe que muita gente esquece, muita gente fala assim, foi Davi. Para. Porque quando Saul morreu, por 2 anos, o filho de Saul ainda reinou. E aí, com a morte de Saul, já tinha a divisão do Israel em 2 reinos. E o reino do norte reinava o filho de Saul, que tinha um nome extremamente estranho, que é Isbosete. E Davi foi rei sim, mas ele foi rei de Judá, da tribo do sul. Então teve uma divisão. Israel dividiu-se em 2 países, mas isso foi só por 2 anos. Porque Israel voltou a ser um país unido, teve paz ali entre o sul e o norte e Minas Gerais, voltaram a se unir. Aí foi um reino unido com Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, o filho de Salomão, era um cara muito problemático. E aí, no tempo de rei da morte de Salomão, quando o filho dele entrou no trono, Israel foi dividido em 2 países. E aí entra o tempo permanentemente. Passou a ser o reino do norte e o reino do sul. Vocês estão entendendo? Então, dentro da monarquia, depois da morte de Salomão, Israel se divide e agora são 2 reinos, 2 países. Isso também é muito importante para interpretar as profecias. Ok? E aí você vai ter sempre os reis do norte e os reis do sul. O reis do norte era muito chamado de Israel. Só de Israel. É como se, dividiu o Brasil, tá? Dividiu o Brasil. Qual vai ser o nome do novo país que fica em cima? Vai se chamar Brasil. Manteve o mesmo nome. E o país do sul vai se chamar Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu. Então, o país da parte do sul passou a se chamar Judá. E do norte passou a ser chamado com o antigo nome do país inteiro, que é Israel. Então, às vezes o profeta fala Israel e você acha que ele está falando do país inteiro, mas ele não está falando de Judá, porque ele está pressupondo que o país já se dividiu. E aí você tem que saber essa divisão para saber de quem ele está falando. Compreendido? Então, a partir do rei Roboão, filho de Salomão, Israel se divide ao meio, e aí deixa de ser uma monarquia unida e passa a ser 2 reinos. E o reino do norte, que era chamado Israel,
ele existe até o tempo do cativeiro assírio. Pode notar isso, cativeiro assírio. E o reino do sul existe até o tempo do cativeiro babilônico. E aí termina o período da monarquia, já falei, período dos patriarcas, período da escravidão no Egito, período da peregrinação no deserto. Estão me acompanhando? Depois vem o período da conquista, depois vem o período dos juízes, depois vem o período dos reis, que se divide em duas partes, o Reino Unido, e depois o reino acontece o quê? Se divide em dois. Muito bem. E aí vem o próximo período, o período do cativeiro babilônico, que Israel foi expulso da sua terra. Deus ficou irado com Israel, depois de muita rebelião, expulsou da tua terra. Israel foi para onde? Foi parar no mesmo lugar de onde Abraão tinha saído. Olha só que interessante. Abraão, lá em Gênesis 12, saiu da terra de Ur dos Caldeus. E Deus meio que manda de volta da onde vocês saíram. Volta para a estaca zero, porque vocês não cumpriram suas obrigações. Então é como se o cativeiro babilônico é como se fosse um retorno para Gênesis 12. Tá? Deus usa até essa terminologia em alguns dos profetas. E eles vão para a Babilônia, eles são escravos na Babilônia. E agora nós sabemos o que Daniel está fazendo na Babilônia. Tá? Agora nós temos o contexto histórico. O que Daniel está fazendo na Babilônia? Depois do cativeiro babilônico, entra o último período do cânon bíblico, que é o período da restauração, ou o período do retorno, que é quando eles voltam do cativeiro babilônico, existe um novo êxodo e eles voltam para a terra prometida. É o período tratado de Esdras, Ruth e Neemias. Eu não sei por que eles colocaram Ruth. Eu falei Ruth? Desculpa, Esther. Eu não sei por que eles colocaram Esther depois de Neemias, se Esther viveu antes de Neemias. Então, Esdras, Esther, Neemias é o período do retorno, e assim termina a história de Israel no Velho Testamento. Ok? Então a história do Velho Testamento, a história de Israel no Velho Testamento começa em Gênesis 12 e termina com o livro de Neemias. Depois do livro de Neemias, não existem mais livros canônicos narrando a história de Israel. Você tem que saber esses períodos de cabeça e você tem que saber quais livros se encaixam aonde. Eu tenho que perguntar para você, Neemias é antes ou depois do cativeiro babilônico? Se você em 2 segundos não responder depois, você está errado. Eu tenho que perguntar, Primeira Reis conta acontecimentos antes ou depois de Segunda Crônicas? Você tem que falar, é paralelo. Se eu falar para você, Juízes vem antes ou depois de Davi? Se você não falar que é antes, você tem que ser disciplinado. Você tem que saber que antes dos reis existiam juízes. E essa é a história de Israel, ok? Agora, então, você tem que saber essa sequência. Você tem que saber essa sequência histórica, porque os profetas, eles vão aparecer dentro dessa história. Então, os profetas, eles não aparecem em Israel falando sobre verdades atemporais. Você tem um livro que quase chega perto disso, que é Provérbios. Provérbios são verdades independentes do período histórico de Israel. Quase isso, mas ainda tem algumas coisas. Mas os profetas, eles profetizam dentro dessa história. Então você tem que saber em que parte da história.
A prova de que Deus quer que você saiba é se você chegar no início dos livros proféticos. Normalmente, no início, o profeta vai te dizer quando que ele profetizou. Por exemplo, abra em Isaías 1. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Em primeiro lugar, ele está te dando o nome dos reis que reinaram no período em que ele está profetizando. Para quê? Para que você consiga ir lá nos livros históricos e delimitar exatamente quando ele estava profetizando, porque aí você vai poder descobrir o cumprimento. Então, por exemplo, se Isaías está profetizando no tempo do rei Acás, e aí ele fala, vou dar um exemplo aleatório de como funciona. E ele fala, por exemplo, vai acontecer tal coisa com o reino da Síria. Você não tem que ficar pegando o jornal Globo, será que tem alguma notícia da Síria aqui? Não, você tem que abrir lá nos livros históricos, ver e ler sobre a época que Isaías profetizou e se perguntar se o próprio livro histórico já não está narrando o cumprimento do que Isaías disse. Porque eles vão contar todo esse período histórico e aí tu vai inserir Isaías lá e tu vai falar, aquilo que está escrito lá no livro de Isaías, eu estou vendo que isso aconteceu aqui. É simples assim. Então, o livro histórico serve para você entender a situação que o profeta está descrevendo e para você, inclusive, saber o cumprimento. Quando você faz isso, quando você sabe, quando você tem a capacidade de pegar isso daqui e contextualizar, tu vai ver que é bem simples, muitas vezes, ver o cumprimento das profecias. Às vezes tu pega aqui Isaías está descendo fogo em cima de um rei tal. Tu pega, vamos abrir Isaías 7. Isaías 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão. Opa! Para que ele está te dizendo que isso foi nos dias do rei Acás? Para te contextualizar, não é isso? Aí tu vai ler esse capítulo aqui sobre Acás e tu sabe que tu pode voltar nos livros históricos para ler sobre ele. Mas se tu ler só esse capítulo aqui, o rei Acás, ele não vai parecer, tu não vai ter a explicação de que, não vai ter exemplos do porquê ele é mau. Tu vai ler aqui Isaías pegando pesado com ele, tu vai ler aqui Deus pegando pesado com ele, dizendo que vai julgar ele, mas nesse próprio capítulo, tu não vai ter uma explicação do porquê que esse cara tem que pegar tão pesado com ele assim. Se tu voltar nos livros históricos, tu vai descobrir que ele era um monstro. Que ele era um monstro terrível, sanguinário. Aí tu vai falar, agora eu estou entendendo por que Isaías está pegando tão pesado com ele. E aí tu vai ler aqui, por exemplo, quer ver? Vamos ler o primeiro verso, que vai ser uma ilustração do que eu estou falando. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Olha só, o rei de Israel está se unindo ao rei da Síria para lutar contra Jerusalém. E aí a pergunta, por que o rei de Israel está lutando contra Jerusalém
Aí tu vai falar, ó, eu pensei que Jerusalém era a capital de Israel. Por que o rei de Israel está lutando contra Jerusalém, que é a capital de Israel? Isso é uma pergunta que muita gente faz. O que vocês responderiam? Que se você souber o contexto histórico, a essa altura do campeonato já tinha ocorrido a divisão. Então Israel aqui é o reino do norte que está lutando contra o reino do sul. O texto explica isso? Não. Ele está te dando o contexto histórico. Ó, no ano do rei tal. Ele está falando, ó, volta para a segunda. Você quer entender isso daqui? Volta lá para a primeira Crônicas. Volta para o livro dos reis, que lá vai ter o contexto para você saber por que isso está acontecendo. E aí, você vai ver que os livros proféticos é o tempo todo assim. Tem como você entender isso aqui de fato, sem saber a história? Não tem. Isso é uma leitura bíblica real. Agora, de ficar de paraquedas, chegando de paraquedas aqui, sem saber antes, sem saber depois. Aí sabe o que acontece? Pega uma frase solta e faz uma campanha de 7 semanas. O que acontece? Você não está lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia igual os fariseus, tirando coisa do contexto. Você quer o contexto? Você vai ter que saber a história, igual Jesus. Tá. No verso 17, Isaías falando com o rei Acás. Porém o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tal, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Desde o dia que Efraim se separou de Judá. Se eu não souber a história, não tem como saber o que é isso. Se eu souber, eu sei que ele está falando de divisão. A Síria, será que vai ressurgir? E vai ressurgir o Império da Síria, gente? Vai ressurgir o Império da Síria e vai cumprir isso aqui? Não. Volte lá em 2 Reis e veja que já aconteceu. Isso aqui que o profeta está dizendo que vai acontecer em relação ao tempo dele. Já aconteceu depois que ele disse isso e já foi registrado nos livros dos reis. Aí você tem uma leitura rica dos profetas. Você está contextualizando. Então, esse é o princípio primeiro de interpretação de qualquer profeta. Conheçam os livros históricos. E os livros históricos são muito melhores do que filme de Hollywood. Tem umas histórias muito legais se você conversar. Existe conspiração de assassinato, existe romance, existe adultérios, traições, inimigos falsos, tudo que tem, que faz um filme ser legal, tu vai encontrar nos livros históricos, só que é muito mais legal que o filme porque te edifica espiritualmente. São histórias bem legais de você entrar na história realmente, estude esses livros históricos, que aí tu vai conseguir contextualizar o que os profetas estão falando. Então, o primeiro ponto é esse. Para entender os profetas, tu tem que entender a história. E agora eu vou fazer um testezinho com vocês vamos colocar em ação isso daí que eu disse, ok? Abra no livro de Amós. Então, em vez de chegar de paraquedas no livro de Amós, pegando frases soltas e aleatórias e fazendo pregação em cima sem contextualizar, a gente vai aprender a contextualizar. Vamos lá, Amós capítulo 1, verso 1. As palavras de Amós estavam entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Para que essa informação? Para que você saiba em qual parte dos livros históricos você tem que se contextualizar. Bom, a maioria dos livros proféticos começam assim, te dando
o tempo e o lugar. Por que ele fala do rei de Judá e do rei de Israel? Porque nesse período já tinha se dividido. Beleza. Agora ele vai começar a soltar vários oráculos pesadíssimos. Vamos ver no verso 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, etc, etc. Aí está falando contra qual lugar? Contra a Síria. Damasco é uma cidade, era a capital da Síria. Tá, falou contra a Síria no verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para entregarem a Edom. Verso 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. Ele vai, está vendo que está seguindo o mesmo padrão, vai mudando a nação. Ele fala por 3 transgressões, tal. Aí ele diz o nome de um país, uma cidade de um país diferente. Aí ele ameaça te destruir. Continua no capítulo 2. Assim diz o Senhor por 3 transgressões de Moabe, outro povo. Verso 4. Assim diz o Senhor por 3 transgressões de o quê? Judá do reino do norte ou do sul? São bons. Tá, falou de Judá. Verso 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Por que no verso 4 ele fala sobre Judá e no verso 6 ele fala sobre Israel? Ele está falando do mesmo país? Não, ele já falou de vários países e ele está tratando Judá e Israel como países diferentes, porque a divisão já aconteceu. E a partir daí, o livro vai focar em profetizar contra Israel. Tá, agora passem para o capítulo 5. Passem para o capítulo 5. E eu vou ler alguns versos do capítulo 5, verso 1. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Casa de? A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Por isso, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, aquela da qual saem 100 conservará 10, para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis em Betel. Olha aí. Buscai-me e vivei, mas não busquei em Betel. Que lição importante. Não busquei em Betel. Isso é muito prático para a minha vida. Mas a maioria não tem capacidade de entender, a maioria dos cristãos, por que isso é tão prático. Mas deixa eu continuar. Olha para o verso 21. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas.
Para aí. Pesado, né? Deus está falando, eu odeio, basicamente, eu odeio o culto de vocês. Pesado. Eu não aguento os seus sacrifícios, eu não aguento as músicas de vocês, eu não aguento nada que vocês estão fazendo de vocês. Pesado. Só que tem um contexto maior que muita gente lê isso aqui e não sabe. Pergunta: ele está falando com o reino do norte ou com o reino do sul? Do norte, casa de Israel. Aonde ficava o templo de Deus construído por Salomão? Jerusalém. Deus mandou construir algum templo no reino do norte? Não. Então, o que Deus está criticando aqui? Muita gente lê essa passagem aqui e pensa que Deus está criticando a adoração que acontecia no templo de Jerusalém, mas ele não está. Agora eu vou te dar história para a gente se contextualizar. Volte lá no livro de 1 Reis, capítulo 12. O livro de 1 Reis, capítulo 12, ele vai te contar sobre como, quando Israel se tornou dois países. Quando Israel se tornou dois países. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois que essa divisão aconteceu, Israel era um país, ocorreu a divisão, e antes da divisão, todo Israel tinha que adorar o Deus no templo de Jerusalém, não era isso? Só que aí depois que o país dividiu em dois, surgiu o problema. Olha só o verso 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então ele está preocupado com o quê? Dividir os países, mas eles vão continuar indo no templo lá do Reino do Sul, em Jerusalém, e vão acabar se voltando contra mim e matando. Então, se é para a divisão continuar, eu preciso fazer uma coisa que vai impedir que eles vá para Jerusalém adorar a Deus, no templo de Jerusalém. O que ele vai fazer? Verso 28, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em... aonde? Opa! Onde vocês viram esse nome? Buscai a mim, mas não em Betel. Continuando. E colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram os filhos de Levi. Lá em Jerusalém, os sacerdotes eram os levitas. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificado aos bezerros que fizeram, também em Betel estabeleceu os sacerdotes do alto os que fizeram. E sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado em seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, etc. Então, Jeroboão instituiu uma nova forma de adoração no reino do norte, que ocorria em Betel e em Dan. Agora você tem um contexto histórico. Volte lá para Amós capítulo 5.
De novo, verso 4 e 5. Mas assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, não busqueis aonde? Agora você sabe por que ele está descendo o fogo em Betel. E ele vai falar assim, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Por que Deus quer destruir Betel? Amós 5 explica? Não, tu tem que conhecer a história. Por que Deus odeia tantas essas festas aí? Que festas são essas que Deus nos odeia? É a festa do bezerro de ouro. Você acabou de ler lá em 1 Reis. Então, dei aqui um exemplo para você de um texto que ele tem várias instruções práticas. Amós 5 está dizendo um monte de coisa. Não adore a Deus através de imagem, não siga a forma de adoração inventada. Alguém inventou lá, botou em Betel, um monte de coisa prática. Busque a Deus da forma que ele ordenou. Ele tinha ordenado o templo de Jerusalém, sacerdotes e levitas. Então busque a Deus lá. É isso que ele está ensinando. Então, os profetas, eles se tornam muito mais fáceis de entender quando a gente entende os livros históricos. E eu quero deixar uma palavra até de incentivo para vocês. A Bíblia não é um livro difícil, tá? Livro difícil são livros de filósofos gregos, são livros de filósofos alemães. A Bíblia não é difícil, a Bíblia tem uma história, lê as histórias e é fácil de entender a história. Na maioria dos casos, quando a gente lê esses livros, a gente diz assim, está difícil de entender, é porque a gente não pegou o pano de fundo. Se tu tiver intimidade com os livros históricos, não estou dizendo que é tudo facinho, mas vai se tornar muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, se tu sabe do bezerro de ouro, tu sabe de Betel, tu sabe o que acontecia lá, é difícil entender isso aqui? Não, tu vai ler, ela está xingando, está reclamando de Betel. Claro, Betel. Todo mundo sabe o que acontece em Betel. Se você não sabe, tu vai ler esse livro Betel. Aí vai até ir para um caminho nada a ver. Abra em Amós, ainda em Amós, capítulo 7, verso 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão: por que ele é sacerdote de Betel? Você não sabe? Por que Betel? Por que ele é sacerdote lá? Por que a casa de Jeroboão? Alguém está tendo dificuldade de entender isso? Não, só porque você leu a história. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel será certamente levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é santuário do rei e casa real. Tudo simples de entender, isso aqui não é difícil. A maioria dos profetas, se você conhecer a história, você vai entender o que eles estão falando. A maioria, não vou dizer que não tem casos mais complexos, mas a Bíblia ela é uma unidade. Se você entender, começando em Moisés, as alianças, as histórias, tudo se encaixa. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria que vocês entendessem para a interpretação dos profetas.
E dentro dessa questão histórica, depois a gente vai falar de outro princípio. Eu tenho que falar desses princípios, porque quem entender esses princípios, Daniel vai ser uma mão com açúcar. Mas o segundo dentro dessa questão histórica, dos livros históricos, Moisés ensinou o que eu chamo de o princípio do santuário. O princípio do santuário. Toda a história de Israel, em qualquer momento, tem alguma relação com o santuário. Então, uma maneira boa de se situar na história é entendendo que no Velho Testamento existiram 3 santuários. O primeiro é o tabernáculo que Moisés mandou construir. O segundo é o templo que Salomão construiu. E o terceiro é o templo que Zorobabel construiu. O santuário de Moisés foi construído no período da peregrinação no deserto. O templo de Salomão foi construído no período da monarquia unida. E o templo de Zorobabel foi construído no período da restauração. Está vendo que agora eu estou contextualizando dentro de cada período. E a forma com que esses santuários são sempre vai ter a ver. O que acontece com os santuários tem a ver com aquela época. Por exemplo, no tempo de Moisés, eles peregrinavam no deserto. Aí tinha que ter um tabernáculo que era móvel. Aí era móvel. Depois tem o templo esplendoroso de Salomão, que reflete a glória que havia no reino naquele período e algo fixo. É muito importante entender também que a história de Israel não é uma história primariamente política, mas é primariamente a história de um povo em seu relacionamento com Deus. Então, o mais importante de Israel não era a casa do rei. O mais importante de Israel era a casa de Deus. E sempre a história vai se relacionar ao que está acontecendo com a casa de Deus naquele momento e por que está acontecendo. Então, tudo na história de Israel gira em torno de o que está acontecendo com o santuário. Se foi destruído, quer dizer que Deus não está se alegrando conosco. Se está construído, quer dizer então que Deus está nos abençoando. Se está sendo profanado, é alguma coisa. Sempre tem alguma coisa relacionada ao santuário. E os profetas sempre giram em torno disso. Então aqui a gente viu a morte. Vocês estão adorando o santuário errado. Não é em Betel, é em Jerusalém. Todos os profetas vão ser assim, Jeremias. O santuário vai ser destruído porque vocês são rebeldes, Deus não quer mais habitar no meio do povo. Todos os profetas são sempre assim. Então, essa parte do contexto histórico, número 1, identifique o período. Número 2, identifique os reis daquele período e se informe sobre o porquê o profeta está falando sobre aquele assunto. Agora, existe um diferencial no profeta Daniel, que é o seguinte: todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, eles normalmente falavam do que estava acontecendo nas circunstâncias em que eles viviam, e eles falavam sobre fatos distantes e futuros, quando esses fatos distantes e futuros tinham a ver com o que estava acontecendo naquele momento. Quer ver? Abra em Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5. Diz assim: agora ajunta-te em tropas, ó filhos de tropas, e pôs-se-á cerco contra nós. Ferirão com vara na face ao juiz de Israel.
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para aí. Se você ler o contexto das profecias de Miqueias, voltando aí um capítulo, tu vai ver que no contexto imediato ele está falando de guerras, uma guerra que estava acontecendo naquela região, naquele cenário, e esse cenário incluía a região da cidade de Belém. E aí, ao falar dessa região, na ocasião em que ele fala dessa região, que aparentemente parecia estar sendo derrotada, aí ele vai falar assim, ó, essa cidade aí que está sendo derrotada vai ser a cidade do grande rei. E aí ele está falando de Jesus que nasceria em Belém. Só que mesmo quando ele tem a intenção de falar que Jesus nasceria em Belém, ele fala isso num contexto de algo que está acontecendo naquele momento. É como assim, ó, tá tendo uma guerra aqui, mas olha, essa cidade aqui, tanto que ela não vai ser destruída, que vai ser a cidade do grande rei. Então tem a ver com o contexto. A maioria dos profetas, eles vão falar de coisas distantes, mas normalmente quando essa coisa é distante, está diretamente relacionado com o que eles estão vivendo. Se vocês verem, por exemplo, a história do rei Acás, vocês, como eu falei aqui, o rei Acás ele era um homem muito mau e causou muitos danos em Israel. Só um instante aqui. Isaías não contextualiza isso, ou melhor, Isaías te dá o lugar onde você vai encontrar o contexto, mas ele não te explica diretamente qual é o problema com o rei Acás. Vocês podem voltar em Isaías 7 aí. Vocês vão ver que, inicialmente, o rei Acás, que era o rei de Judá, e ele estava sofrendo ataques de Israel junto com a Síria, Isaías faz uma proposta para ele. Isaías fala assim, ó, rei Acás, eu vou te fazer uma proposta, pede um sinal para Deus, e esse sinal vai ser a garantia de que vocês não vão ser destruídos, a casa de Davi não vai ser destruído, vocês vão ser salvos. Quando você lê a história do rei Acás, você vê que o rei Acás era um cara bem iníquo, terrível, chegando ao ponto de sacrificar os próprios filhos dele, sacrifício humano de criança. Tu vai se perguntar por que Deus está preocupado em poupar a vida desse rei e por que está oferecendo até sinal dizendo que vai salvar a casa de Davi, não sei o que lá. Por que Deus destruiu outros reis do norte, até por coisas menores do que rei Acás fez, se é que se pode colocar assim, mas por que Acás, sendo tão podre, tem essa proteção especial? E aí tu vai ver que é porque Deus fez uma promessa a Davi. E o rei Acás, ele é descendente de Davi. E da casa de Davi viria o Messias. Se da casa de Davi viria o Messias, a casa de Davi, você vai ver a casa lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Então Deus está protegendo Acás, não por causa do próprio Acás. Deus está protegendo aquele povo, mas por causa de Jesus. Então, embora tenha um contexto imediato de uma guerra que estava acontecendo ali, tinha uma guerra acontecendo ali, você pode ler sobre essa guerra também lá nos livros históricos, isso é um contexto para Isaías falar de um fato distante que é o nascimento de Jesus a partir de uma virgem.
porque o nascimento de Jesus a partir de uma virgem, que foi um sinal dado não ao próprio rei Acás, porque o rei Acás recusou o sinal, mas o texto diz que foi um sinal dado à casa de Davi, é diretamente relevante para o assunto, porque o nascimento de Jesus da virgem era o motivo para Deus defender o rei Acás e impedir que esses reis destruíssem a casa de Davi. Então, você vai ver um contexto imediato do profeta, tem uma guerra acontecendo. Aí no meio dessa guerra, Isaías profetiza a destruição dos inimigos do rei Acás, mas aí ele vai usar aquela ocasião para falar algo distante, mas que é relevante para aquele contexto. Então, raramente nos profetas você vai ver, eles não vão chegar assim do nada e falar assim, ó, vai nascer de Belém, ou vai nascer de uma virgem. Tem um contexto que faz com que aquele fato sobre Jesus seja relevante. Aqui em Isaías 7 tem um rei que, se você conhece a história dele, você já tem que estar se perguntando por que Deus não matou esse cara ainda. E aí, quando tu sabe que Jesus vai vir dele nascendo de uma virgem, agora faz sentido por que Deus está salvando esse cara da guerra. Porque tem a aliança davídica, tem a promessa da descendência de Davi e tudo isso daí faz completo sentido agora. Muita gente quer chegar de paraquedas aí e não faz sentido. Agora, Daniel é um pouco diferente. Para finalizar, Daniel, ele escreveu no que podemos dizer que é quase no tempo do fim do Velho Testamento, porque ele escreveu no cativeiro babilônico, né, que a gente viu aqui, no período do cativeiro, que aí a história de Israel no Velho Testamento termina com Neemias. E se termina com Neemias, e aí só recomeça com o Novo Testamento no tempo de Jesus, isso significa que Israel vai ficar muito tempo sem profetas. E se vai ficar todo esse tempo sem profetas, Daniel, ele antecipa todos os acontecimentos até o tempo de Cristo. Então Daniel ele vai dizer tudo o que vai acontecer com Israel até o tempo de Cristo, porque nesse período não haveria mais profetas para fazer isso no tempo deles. Então, tipo assim, no tempo de Isaías, já tinha Isaías falando o que está acontecendo, o que vai acontecer naquela época. Depois de Neemias, fica cerca de 400 anos sem Deus mandar profetas. Só que Daniel já deixou tudo por escrito. Então Daniel é o único profeta que vai assim do nada começar a falar sobre um monte de coisa futura de forma detalhada, de uma forma que os outros profetas não costumavam fazer, porque Daniel está entre os últimos profetas do Velho Testamento. Por isso que ele tem que fazer isso. Depois não vai ter mais profeta. Então é como se Deus falasse, ó, já vou adiantar como é que vai ser, até quando eu enviar o novo profeta. Então, o contexto histórico de Daniel é o seguinte: o livro de Daniel profetiza todos os principais acontecimentos da história de Israel, desde o cativeiro babilônico até o período do Novo Testamento. Não existem profecias de Daniel entrando em detalhes exatos, além da destruição do santuário no ano 70D, no tempo do Novo Testamento. Então Daniel ele cobre a história de Israel no cativeiro babilônico, e ele vai te dar detalhes do período que não vai ter mais profetas, e ele vai profetizar até o tempo de Jesus nos mínimos detalhes.
Ok? Então é isso. Meu tempo acabou, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos por aqueles que escreveram os livros históricos, para aqueles que escreveram esses livros que dão base para tudo que tu anunciaste sobre o teu povo, Jesus. Graças te damos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.